Diante da perda de um ente querido, sentimentos de raiva, tristeza, negação são considerados comuns por um certo período. Esta psicóloga especialista em intervenções do luto explica que cada pessoa reage de uma forma diferente. O luto é uma reação esperada diante da perda de um ente querido ou de algo muito significativo. Então, o luto ele é uma ruptura com o mundo conhecido. Em geral, o período mais desafiador costuma ser o primeiro ano sem o ente querido, onde as lembranças estão mais vivas e o enlutado precisa se perceber, inclusive, diante de datas comemorativas. A necessidade de procurar ajuda profissional surge quando a pessoa sente dificuldades em seguir a vida. Em alguns casos, a pessoa realmente começa a ter prejuízos sociais, emocionais, afetivos, desenvolvimento de algumas patologias. E aí a gente pensa num luto complicado que precisa de intervenção psicológica, ajuda profissional. Além do luto complicado, algumas pessoas vivem o luto antecipatório. O luto antecipatório acontece quando a pessoa está às vias de passar por um luto, mas ele ainda não ocorreu. Em que sentido? Um diagnóstico de doença terminal ou uma doença degenerativa, em que você vai vendo a pessoa amada se perdendo ou adoecendo, piorando o quadro dela, e aí acontece o luto antecipatório. Até a própria velhice, né, quando a pessoa começa a perceber o seu próprio envelhecimento, o fim da vida, e ela pode sim viver um luto antes da própria realização da morte. É importante que cada pessoa respeite seus próprios sentimentos, se escute, tente conversar com outras pessoas sobre isso, para entender o que funciona para ela.